E só voltando um pouco no que o Vessone falou sobre a Gaviões, né, o posicionamento da Gaviões em relação ao caso do impeachment, porque a gente falou disso aqui também, da questão da presunção de inocência, e mostra o César e o Mauro César, né, o César Gaffietti e o Mauro César Pereira estavam aqui com a gente, falaram isso, né, assim, tem um lado muito positivo da participação da Gaviões em tudo que está acontecendo hoje no clube, que mostra uma maturidade grande da torcida em relação ao momento do clube, né, o Vessone falou sobre o desalinhamento de expectativas no começo do ano em relação ao campo, mas me parece que a Gaviões tem um entendimento grande sobre a situação do clube, a fotografia financeira do clube hoje, e como ela tem que se comportar, e política, e como ela tem que se comportar no meio disso. Eu falei financeiro porque eu ia chegar na história da vaquinha. Sim. Né? E como é que você enxerga essa mobilização? E a gente também já falou muito aqui, né? O Corinthians é uma marca incrível, uma torcida incrível. O exemplo que você deu da vaquinha é totalmente verdadeiro, né? Move ponteiro muito rápido. Então, como é que você vê, né, o clube não conseguindo, de alguma maneira independente, trabalhar a dívida da Arena, a torcida se mobilizando, liderando um projeto, envolvendo o caixa, envolvendo o clube, criando um negócio que dessa magnitude nunca foi feito no Brasil, né, com um projeto que envolve doação na prática, né, você não está fazendo investimento. Então, qual que é a sua visão em relação à vaquinha, especificamente dentro desse contexto todo? Vamos lá, o Corinthians deve 700 milhões para a Caixa e esse é um valor que chegou-se no último acordo. E dentro desse último acordo demorou pra caramba para fazer, ele foi feito até numa... Eles falam que num juros ali, até ok, até foi na época elogiado pela oposição e tal, na qual são 17 anos para pagar, 23 e 24 era só juros. 23, 100 milhões, 4 parcelas de 25, trimestrais, e este ano 82. 18, 17, 21 e 16, enfim. Eram 4 trimestrais e sempre juros. Por quê? Porque durante 5, 6 anos ficou parado na justiça tanto o pagamento quanto para poder a justiça resolver o Debrecht, não sei o quê. E aí a Caixa falou, ok, então e os 5 anos que vocês não pagaram, vamos matar em 2 anos a jureada. Tá matando agora em dezembro. A partir de janeiro de 25 começa a amortização mesmo desses 700. Juros e parcela. Juro e parcela, juro e dívida. E a partir de janeiro começa. A Gaviões tem essa ideia e coloca em prática. Foram 13 dias até agora, mas basicamente 30 milhões, tá fechando aí 30 milhões. Eu digo a mesma coisa desde o início. Se você ficar, as pessoas que ficarem com 700 na cabeça, vai achar que isso é pouco. Isso não é pouco. Os clubes que fizeram até hoje coisas parecidas, um pegou 500 mil, o outro 400 mil, o outro 800 mil. Cara, 30 milhões, eu posso estar enganado, acho que eu li uma matéria, o Criança Esperança em 40 anos juntou 240. Em 40 anos, em 13 dias, a torcida está colocando 30 milhões para dentro de um caixa. Isso não é pouco. Nós estamos falando de uma possibilidade de 6 meses de coisa. Ia vir o boom, ia diminuir? Claro que ia vir o boom diminuir. Mas, se a gente pôr olhar e falar, cara, 30 milhões, se 2 parcelas, esse ano era uma de 17 e uma de 18, por exemplo. Nós estamos falando que a Gaviões deu praticamente essa ideia dela e a iniciativa e correr atrás e tal, ela deu quase que 6 meses de paz pro clube falar, não precisa gastar com o estádio. Nós resolvemos aqui 6 meses para vocês respirarem. Cara, isso não é pouco. Então, não fiquem na minha cabeça, eu tô desde o começo. Eu nunca tive com 700 milhões na minha cabeça. Cara, se você conseguir juntar 50, que seja 100, e falar, Corinthians, eu paguei um ano de um ano inteiro do acordo. Que seja aquelas últimas... É igual o carro que a gente compra, a casa que a gente... Se você pagar as últimas, jurinho pequeno, o valor é menor. Se você pagar as primeiras, juro maior. Cara, que o Corinthians tenha amortizado com esses 30 milhões lá, aquelas últimas, que certamente parcelas menores e que dão muitas parcelas. O valor presente faz mais diferença. Cara, vai ser maravilhoso. Eles ainda vão divulgar se começaram pela frente, se começaram pelo... Ainda não tá muito claro isso. Então, eu acho isso em 13 dias muito legal. E olha que o clube, eu acho que até se envolveu pouco ainda. Além de ser uma reta final de campeonato, vem dezembro, as pessoas têm que pagar muita coisa, janeiro mais ainda com os impostos, IPVA, IPTU, não sei o quê. Não é um período tão fácil, eu acho que é um período até mais complicado, perfeito. Apesar de ter um 13º, aquela coisa toda. E juntar esses 30 milhões,
Porque eu acho que o clube poderia ter feito coisas do tipo, tem lá 1 espaço ou 2 vago na camisa. Ó, esse espaço hoje tá reservado. Pegava esse espaço, falava vou chutar aqui uma empresa, pega uma empresa aí, pro Google. Google, é o seguinte, cara, esse espaço aqui custaria pra você 100 mil pra você colocar o jogo da TV aberta da Globo. Pô, me dá 50 e eu vou passar pra vaquinha. Se abriria pra empresa, pra ela poder, nos 2 espaços, faltavam 2 ou 3 jogos, pôr ali e tal. Ou seja, o clube dava pra ter feito mais coisas, mas pela demanda, correria, muita coisa pra... Eu acho que eles até... Pô, poderiam ter gravado muito mais conteúdo com os jogadores, pra que vincular... As férias, esquece, eu não acho um jogador, pode esquecer. Mas se grava no CT, o Garro daqui a pouco solta um vídeo, pede, lembra e tal. Eu acho que o clube poderia ter feito uma coisa até maior. Amanhã vai ter uma super live de 9 horas com alguns canais de YouTube, o meu timão vai estar no meio, com a Gaviões. Mais ou menos uma espécie de... como faz no SBT lá o Teleton. O Teleton vai ter um negócio mais ou menos de 9 horas com canais de YouTube e com a Gaviões e tal, pra juntar esse movimento de novo. Então, eu acho que corintianos ilustres ainda não apareceram. Até alguns fizeram postagem, cantores, apresentadores e tal. Talvez dá pra fazer um pouco... Enfim, tem coisas pra fazer muito mais. Mas eu não acho o valor pequeno, cara. E se chegar a 50... Pra mim vai ser um negócio muito bom. Você tá matando o clube de tirar de 3 em 3. Vamos dizer que 9 meses você deu paz pra um clube. Quase 9 meses. Sim. Tá ótimo, cara. Respira, clube. Vai lá, paga suas contas. Tô te ajudando aqui. E seguir. São 6 meses, cara. Tem muita coisa pela frente. E eu gosto muito da ideia. A ideia 0, que tem que ser a ideia 0, né? O fundamento 0 é não passar o dinheiro pelo clube. Que aí tá tudo bem. Sim. Pô, esses caras fizeram tanta bobagem, eu vou ajudar eles. Não, eu tô pagando o estádio do meu clube. É meu pensamento. Fiz o meu filho de 8 anos quis fazer, fiz pra ele também. Peguei o CPF dele com o maior prazer. Nós estamos ajudando o Corinthians. Esses caras todos que fizeram essas bobagens, esses caras vão passar. Essa instituição e o estádio vai ficar. Eu fiz pelo estádio, eu fiz pelo clube, o clube que a gente torce. E ponto. Dane-se que é o Augusto, dane-se que é o Andrés, que é o Duílio e esses caras. Então, cada um faz o que pode, ajuda no que pode. Putz, só tenho 10 reais. Cara, tá tudo bem, é o que você tem. Você não vai querer se endividar pra ajudar numa situação como essa. E até agora, pra mim, tá indo tudo bem. E um valor que eu confesso que tá acima do que eu imaginava. Eu concordo em gênero, número e grau, cara. A gente falou disso aqui, independente de quanto chegar, né? Se for 30, 40, 50, já é uma baita resposta, posicionamento da relevância da torcida, do entendimento da torcida. E é um valor substancial que vai ajudar o clube de qualquer forma, né? Independente do que seja. E aí até vou misturar os assuntos aqui, porque era uma pergunta que eu queria fazer pro Vessone, porque isso acaba demonstrando pra mim o tamanho do potencial de um programa de sócio-torcedor do Corinthians. Sim. Né? O cara tá na prática doando, porque ele quer ajudar o clube, a longevidade do clube, a arena, a casa do Corinthians, e do outro lado você tem o potencial desse mesmo torcedor ser um consumidor recorrente, ter benefícios, etc. E me chamou a atenção ontem no material que foi divulgado do orçamento de 25 com atualização de alguns números, que mesmo na quebra de receita, o Corinthians não está falando de receita do sócio. E aí o Rosalá Santoro, que saiu do clube recentemente, acho que foi até no meu timão, que ele deu uma declaração falando que o sócio-torcedor esse ano ia ser 25 milhões, 30 milhões de receita projetada, que está muito distante dos principais programas de sócio-torcedor do Brasil do ponto de vista de receita. Então, o que você acha que o Corinthians está deixando na mesa de oportunidade hoje no relacionamento com o torcedor? Cara, e nisso você tem toda a razão. E sobre esse negócio da vaquinha, eu lembrei uma coisa só de 2007, quando o Corinthians cai, o marketing na época estava entrando ali e tudo mais, eles decidiram fazer uma camisa lá, aquela camisa Eu Nunca Vou Te Abandonar. E era uma camiseta, uma caneta e um boné, alguma coisa assim. R$ 44,90 custava. E eles achavam na cabeça deles, pô, a gente vai fazer aqui, vamos pôr na loja, alguns sócios vão comprar, vão ajudar tal. Cara, aquilo começou a pintar filas e filas, eles tiveram que fazer correndo, e virou uma loucura, vendendo não sei quantos mil kits, porque as pessoas, eu fui lá, peguei a fila, só queria ajudar com R$ 44,90, comprei o kit, falei, vou fazer minha parte, o clube caiu, vambora, tal. Então, esse engajamento, cara, essas empresas enormes que a gente tem aí de laticínio, sei lá, às vezes eles gastam milhões para procurar o público-alvo, para entender como consumidor. Cara, o seu consumidor apaixonado tá aí. A coisa mais fácil pros clubes, o seu público está lá, ele te ama
Ele quer te ajudar, só faz um pouquinho pra ele. E ele não vai comprar produto do concorrente Então, também, né? Não vai comprar produto do concorrente. Então, cara, isso pra mim é algo incrível, assim, e até simples. O lance do sócio-torcedor, por que o Corinthians arrecada tão pouco? E é a minha visão, e só um pensa, posso ter coisas ali que, ou até espúrias, tal, que eu não tô sabendo. Então, eu tô tentando uma explicação na minha cabeça. O Corinthians cobra pouco. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho o plano Minha Vida, são 4 planos. O Minha Vida custa, era R$ 9,90 por mês. Agora tá R$ 14,90. É isso? É. Cara, o do Atlético Paranaense é 150. O do Palmeiras tem um de R$700. Uhum. Então, assim, como você... E a imensa maioria é desse Minha Vida, que é o mais barato. Que é o que eu tenho, meu irmão tem, o meu pai tem, enfim. É o Minha Vida. Então, Minha História, Meu Amor e o Minha Cadeira. Como 80% das pessoas é o Minha Vida, você não vai fazer muito dinheiro mesmo. Você tem um plano muito barato, você fica adimplente e você tem 20%, até 20% de desconto no ingresso e tudo mais. Paga um pouco do ingresso, mas tem 20% de desconto. O que eu acho, você tem esses dois mundos. Se você aumentar muito o plano de sócio-torcedor, o cara vai ficar bravo com você. Muito bravo. Porque a vida inteira, o plano existe desde 2008, você cobrou muito barato. Então, se você transformar isso num plano muito rapidamente, bruscamente, para muito alto, se o torcedor do Atlético Paranaense 150, ó, cai pra Série B, virou 120, aí volta pra Série A, vou falar 170, hein? Eu já pagava 150, tá bom. Uhum. O do Corinthians, se você pular de 14, 12 reais pra 100 pau por mês, ele fala, você tá ficando maluco, 100 pau e tal. Então, o clube que veio muito baixo esses anos todos, pra dar o pulo do gato e tentar fazer mais dinheiro, vai ser mais difícil. Fora que hoje você também tem um estádio limitado, 46 mil pessoas, que é o recorde de 46, 300 e alguma coisa. E o Corinthians termina o ano, o brasileiro, com 95% de ocupação, maior ocupação do futebol brasileiro, 44 mil de média. Detalhe, 22 rodadas de rebaixamento. Cara, isso foge do que é a realidade do futebol brasileiro, que é, seu time tá bem, o estádio tá cheio, vambora e vamos ser campeão e tal. O time tá mal, você dá aquela abandonada. O único time dos 5 ou 6, 7 primeiros de média de público na zona de rebaixamento foi o Corinthians. O resto lutou ou por Libertadores ou por título. Então, o estádio ficou pequeno. Tem muita gente reclamando, muita gente sem ingresso. E quando eu falo estádio pequeno, obviamente eu não tô falando para aumentar o Oeste, que é caro. Eu tô falando para aumentar o popular, porque senão não vai adiantar nada. Então, você tem hoje um sócio-torcedor barato, um estádio limitado a 45. Você junta essas duas coisas, você não vai fazer muita grana de sócio. Não vai fazer. Infelizmente, não vai fazer. Você teria que ou aumentar a capacidade, que aí mais sócios torcedores vão estar querendo fazer e tudo mais, ou aumentar o valor. E não são duas coisas muito simples para fazer. Esse é o meu diagnóstico para o Corinthians fazer tão pouco dinheiro com o sócio torcedor dele.